Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso episódio do podcast Papo Legal. Eu sou o professor Marcelo Mizaca, sempre acompanhado aqui dos diletos amigos, professor Paulo Cavazana, o professor Everton. E hoje, para falar sobre um tema muito interessante, tanto para os alunos como também para os professores, né? Que é essa diferença entre aprendizado tradicional e o aprendizado ativo que a gente fala hoje em dia. Tá na moda esse tipo de palavra. E para isso a gente trouxe aqui alguém especialista no assunto, né? Que é a nossa professora aqui da casa também, professora Lilian Pacchioni. Ela é professora do pode falar mesmo? Desde quando? Ela é professora do Unisalesiano desde 2006. Atualmente ela é coordenadora do nosso curso de Publicidade e Propaganda. E a professora Lilian também é mestre nessa área e agora cursando o doutorado, se Deus quiser, terminando logo, né, Lilian? Eu sei como que é essa fase aí, tá? E ela atua nessa linha de psicologia da educação e desenvolvimento humano. Então, acho que é a pessoa mais gabaritada para conversar com a gente sobre isso. Desde já, obrigado, Lilian, aí, por aceitar o nosso convite, dispor do seu tempo e fazer com que a gente possa usufruir um pouco do teu conhecimento. Seja bem-vindo ao nosso podcast aí, Papo Legal. Isso aí. Muito bom. Inclusive, a gente estava já debatendo aqui, né, nos bastidores, o tamanho da importância desse tema, né? O quanto isso influencia. De nada adianta uma boa técnica, de nada adianta um professor extremamente bem preparado se ele não consegue transmitir, né, o conhecimento. E esse sistema, essa nova metodologia, vamos assim dizer, o novo já está errado, mas esse perfil metodológico que se vem se aplicando agora, ele vem justamente para facilitar isso, né? Essa ideia do aluno, né, da boa recepção do conhecimento. Exatamente. Lilian, prazer. A gente se tromba aí nos corredores, mas é a primeira vez que a gente senta aqui para, como a gente tem o nome, bater um papo, né? Ô Lilian, vamos lá. Para a gente entender um pouquinho aqui, já começar a entender, explica para nós aí, metodologia convencional e metodologia ativa. O que são essas duas vertentes aí? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, professor. É um prazer estar participando, que eu sou uma publicitária metida a entender educação, né? Psicologia da educação. Mas mas essa minha jornada acadêmica começou justamente por estar constantemente repensando minhas práticas, né? Justamente pelo fato de que nessa fase da escolarização, a vida universitária, o ensino universitário, a gente tem muitos problemas com relação a essa questão dos professores, eles serem técnicos no que eles fazem, eles terem a formação deles nas suas respectivas áreas, e aí chegar na sala de aula e passar aquilo que ele sabe de informação e de experiência. Então, é muito evidente essa separação entre o que é a transmissão do conhecimento, o compartilhamento de conhecimento. Você vê que você falou aprendizagem tradicional, você falou metodologia e cada um usou um termo, né? Então, o começo da minha fala seria o seguinte: eu acho que antes da gente falar de metodologia ativa e tradicional, seria muito interessante a gente pensar em o que se entende como aprender. Então, a partir do momento que o professor começa a se questionar como o aluno aprende, o que é o aprender, eu acho que já é um bom começo para a gente falar em métodos, em técnicas e em práticas, né? É um assunto novo, mas ele vem sendo discutido a partir das tecnologias que foram surgindo, né? A tecnologia da informação, principalmente os recursos audiovisuais que né, estão aí dentro desse contexto. Mas falar em repensar métodos e práticas escolares, elas vêm sendo pensadas desde quando surge mais ou menos ali a Escola Nova, em 1920 começa esse movimento. Quando a educação ela começa a se ter um olhar para ela como objeto da ciência, né? A educação enquanto um objeto do conhecimento, que não é só escola, muro, não é educação mesmo no sentido mais amplo e complexo que se possa ter. E num momento em que há um pensamento sobre como fazer uma democratização da educação. Então, aí começa a se pensar, será que está funcionando? Será que chegar e transmitir conhecimento está tendo algum resultado, né?
Então, a gente fala de metodologias ativas agora, mas pensar métodos em sala de aula já vem sendo feito desde essa época da escola nova. Coincidentemente, nessa época, em paralelo a isso, a psicologia da educação foi se desenvolvendo aqui no Brasil, né? Então, estudos da psicologia, estudos que puderam contribuir com esse pensar sobre como aprendemos, né? De que forma aprendemos, de que forma evoluímos no conhecimento, né? Então, foi a partir daí que se começou a repensar essas práticas, né? E eu, na minha jornada acadêmica, enquanto estudiosa da educação, eu sou da linha da psicologia da educação, estudo Piaget, então eles já falam em colocar o aluno como protagonista, o professor repensar suas práticas, ou até mesmo pensar, será que o meu aluno está aprendendo? E não colocar a culpa nele, né? Se, na verdade, não funciona porque o aluno precisa prestar mais atenção na aula, não funciona porque o aluno precisa se dedicar mais, é uma prática que muitas vezes a gente tem que pensar em jogar a bola para o aluno, mas não. Eu acho que é um conjunto de fatores para, de fato, a gente pensar que as metodologias podem dar certo, que o clima escolar pode dar certo. Então, é uma série de fatores, e por isso que é um assunto inesgotável, né? E não é novo. Mas a gente agora está em evidência por conta das tecnologias. Acredito eu que seja esse o motivo. E assim, Lilian, por exemplo, eu acho que todos nós aqui passamos por essa maneira de aprendizagem, porque todo mundo passou pelos bancos acadêmicos aí. A concepção que tinha, a opinião de um leigo, era de que o aluno, ele sentava lá na cadeira e o professor era o responsável por levar todo o conhecimento até ele. O aluno sentava e ficava esperando o professor, vamos dizer assim, soltar todo aquele conhecimento. E quanto mais conhecimento ele conseguisse transmitir, a ideia é de que mais conhecimento o aluno iria recepcionar. Isso seria o método tradicional? Sim, é uma visão, a gente chama behaviorista, né? Então, assim, parte do princípio de uma relação também de poder entre dentro da sala de aula de aluno e professor. Né? Ele fica passivo, não para receber o conhecimento, ele fica passivo porque ele fala, nossa, imagina que eu vou perguntar para o professor, imagina que eu vou questionar, né, uma sumidade aí na frente falando sobre um assunto. Então, a postura do aluno é passiva. Então, tem essa relação de poder. E então, é isso que também é colocado em xeque, né, nessa metodologia tradicional. E a gente sempre aprendeu assim. Talvez essa passividade não é só para receber o conhecimento, mas, de fato, uma postura de relação de poder ali. E essa ideia é interessante porque se a gente voltar, eu vou me colocar na história. Eu aprendi basicamente com base no medo. No medo de não ser reprovado, no medo de não tirar uma nota baixa, no medo de não me expor familiarmente. Então, quer dizer, no final da história, existe essa questão do poder. Claro. Né? E antigamente, eu não passei por isso, acho que ninguém, se conta a ideia da própria sanção em sala de aula, né? Do aluno que recebia sanções, né? Físicas, muitas vezes, por conta dessa questão, né? Do poder. Eu acho que isso já era, né? Não tem... Exato. E tem também a questão de... Você questionava, o professor falava, não, mas é isso por conta da minha experiência. Mas aí você questionava novamente, ele dizia... Aí quando ele não tinha mais argumento, ele dizia, não, mas o livro diz... Só que a escolha do material também é uma estratégia mercadológica. A instituição escolhe, a editora escolhe o livro. Então, assim, essa relação de poder é questionável desde que vem lá do livro didático, do livro que fala... Será que ele está dizendo uma verdade mesmo? Né? Então, é isso que eu falo. E o perfil do aluno hoje, ele não é mais esse perfil, né? Já mais passivo. O layout da sala de aula, né, o desenho da sala de aula mostra a relação de poder. Tem salas onde o professor tem um tablado, ele sobe, ele fala. Então, começa desde aí essa estética, vamos dizer assim, essa estética do modelo de sala de aula. Né? Ô, Lília, e esse método aí digamos assim, o método, o aprendizado, serve para todos os ramos de aprendizagem? Por exemplo, direito, publicidade, medicina, ou você acha que se encontram restrições para esse tipo de aprendizado?
Como é que é? Olha, ao meu ver, a distinção entre, né, se é o direito, se é a publicidade, ela estaria relacionada ao conteúdo, de fato, ao conteúdo. Mas o processo do aprender, eu acho que ele não perpassaria por essa discussão de ser um conteúdo X ou Y, né? Eu acho, por isso que no começo da minha fala eu disse, a metodologia ela é só uma vertente, mas de fato o que a gente tem que pensar é como o aluno aprende, seja ele qual conteúdo for, né? E isso até em outras etapas da escolarização, a matemática, as ciências, a língua portuguesa, o direito, a publicidade, a engenharia, o como ele aprende e o como nós ensinamos, o quanto nós nos colocamos no lugar do aluno para saber se de fato aquele conhecimento, aquele conteúdo precisa, seja ele no direito ou na publicidade, ele precisa se transformar em algo que seja significativo para o aluno. Então eu acho que independe, eu acho que a gente não encontraria limites com relação ao conteúdo que vai ser passado. Se eu estou compreendendo, essa é uma virada de chave. A concepção do papel do aluno e do papel do professor dentro da sala de aula. É isso que eu acho que muda. Que eu acho que muda. Qual é o papel do aluno? Na tradicional, vamos dizer assim, o papel do aluno é sentar e receber e quase que decorar o maior número de conteúdo possível. E o professor, por seu lado, tem que passar o maior número de conteúdo possível. Exato. Hoje, isso muda. O papel do aluno é outro e, por consequência, o papel do professor vai ser diferente. Você estava dizendo aí, eu lembrei, esse tempo atrás fui ajudar meu filho num problema de matemática e eu abandonei. Ficou olhando no Google, né? Vocês ajudam as crianças olhando no Google, né? Eu, por ser japonês, relativamente sempre fui bem em matemática, apesar de ir pro lado do direito. Mas o jeito que eu aprendi matemática é diferente do jeito que eles aprendem. Exatamente. Eu aprendi decorando matemática. Sim. Eu aprendi decorando tabuada. Ele tinha prova, inclusive, oral, ele foi decorando, exatamente. Ele foi fazer a conta lá, ele fez de um jeito que eu falei, não, eu não vou nem mexer com isso, porque eu vou Tô passando por isso também. Né? Porque parece que a concepção do ensino da matemática mudou, talvez porque mudou a maneira de entender o aluno da matemática e, por consequência, o professor. Por isso que eu acho que essa questão da matéria, qualquer matéria vai mudar, né? Sim. E a matemática é um caso muito especial, porque a matemática, a matemática, ela tem o raciocínio lógico como base, ela tem a seriação, a classificação, né? Quando desde criancinho a criança começa a pegar algo que é maior, ela coloca do maior para o menor, ela começa a ver a diferença do peso, da medida, dividir, encaixar, classificar cores, bichinhos. Isso é matemática. Uhum. E quando ele começa na escola, ele vai muito rapidamente para o número. Sim. Antes de entender esses preceitos da lógica. E aí é a hora que fala que a matemática é mais difícil, que não. Então a matemática ela é da natureza mesmo, ela de algumas estruturas que a gente vai construindo, né, no nosso sistema cognitivo, que nos permite dividir, classificar. A nossa vida é classificar. Presta atenção na sua vida, desde a hora que você acorda, você classifica as coisas, né? Então, a matemática, ela começa a ser ensinada para os alunos, que eu imagino que seja assim. Eu não tenho experiência em ensino fundamental, médio, mas o que eu posso perceber é que os pequenininhos vão aprendendo, né? Vão seriando, vão classificando e chega para o número muito rapidamente, sem antes terminar esse processo, né? Então, talvez seja por isso que pareça ser tão difícil. Mas essa relação dos conteúdos, eu acho que não tem tanta diferença mesmo. Eu acho que é mais esse repensar o aprender e o ensinar. E quando a metodologia ativa, a sala de aula invertida, ela é um exemplo disso que você falou sobre o aluno, a relação entre professor e aluno e o protagonismo do aluno. Vamos pensar assim, você preparou sua aula. Tá, a partir do momento que você seleciona o que você vai colocar no seu slide, ou o que você vai dar de caso para o aluno, você já colocou um ponto de vista seu ali, porque você achou aquilo importante. Então, você vai lá e apresenta. Você apresenta algo pronto, que você achou legal, importante, e é o seu ponto de vista. Se você faz a sala de aula invertida, e a gente sabe que tem muitos desafios para fazer essa sala de aula invertida, quando o aluno ele trouxe um outro ponto de vista.
E há essa troca, há uma descentração, vamos dizer assim. O professor sai do egocentrismo dele, que eu digo egocentrismo assim, de não ver talvez o ponto de vista do outro. Então ele já compartilha algo que era diferente daquilo que ele já colocou como ponto de vista dele, que ele achou aquilo vai ser bom para o aluno, para a aula. Então você já quebrou essa relação de poder. Então, mas aí eu vou tocar no outro assunto. O Misaka, ele foi bem feliz e falou assim, ó, houve uma virada de chave. Acho que está muito claro. Mas será que essa chave, ela não deveria ser conduzida de uma forma mais parcializada? Por quê? Porque eu tenho uma inversão de protagonismo. Isso é fundamental, não é? Se eu tiro essa necessidade do professor e repasso para o aluno, eu tenho uma inversão praticamente total na forma de conhecer algo, a matéria, o conteúdo. Essa geração atual, ela está preparada para isso? Ou eu preciso, desde o começo, o Misaka deu o exemplo do filho dele, né? Ou eu preciso de uma geração inteira, né, de estruturação para o novo método. Ou não, eu vou virar a chave hoje, amanhã a minha aula se tornará no viés invertido. Então a gente precisa se preocupar com isso, porque a colisão vai ser muito grande, né? E as pessoas não têm muitas vezes o conhecimento para lidar com essa rapidez, né? Seria mais ou menos, eu precisaria de uma estruturação. Tudo da educação é mais lento, né? Desde o começo que eu falei aqui que a educação passa a ser um objeto da ciência, essas mudanças, olha quantos anos que a gente, né, teve para a democratização da educação, olha como quando você repensa currículos, né, mudança de currículos, mudança de modelos, o tanto que isso demora para acontecer. Eu acho que é um processo que a gente vai caminhando e tem que repensar desde o começo, porque ele também vem do ensino médio tradicional. E como a gente quebra isso, né? Eu preciso de uma reestruturação total. Total, desde o ensino fundamental. E seja no âmbito privado, seja no âmbito público. Sim. Não é? Então eu preciso que a nova geração encontre esse novo horizonte. A gente não está discutindo a capacidade deles, eu acho que não é isso. Mas eu preciso instruí-los para que eles possam, né, então, assumir o papel de protagonismo. É que eu ia perguntar mais ou menos o que você lançou aí. Será que vão conviver os dois métodos, né? Ou vai ter um abandono total do antigo e a adoção integral do novo? Ou então, ou não? Será que dá para... Vão coexistir? Eu acho que dá para coexistir. Eu acho que pode. É o que eu falei. Repensar o modo de aprender. Pensar em cooperação dentro de sala de aula, entre alunos, professores, trabalhos, equipes, cooperação. Ter princípios. Sair da sua casa e ter um princípio. Compartilhar conhecimento. Você vê que as nossas falas aqui, a maioria que eu olho, eu percebo vocês, é passar, ensinar, dar, transmitir, né? A gente tem que começar já até a repensar a nossa forma de falar. Eu vou te dar aula. Não, hoje a gente vai compartilhar um conhecimento que é esse, né? Então são os princípios. Você vê como é que é? Você vê como que é? Então, arraigado, né? Eu preciso totalmente mudar. E eu preciso mudar a avaliação também. Aí tem a avaliação, que tem uma avaliação formativa, tem também metodologia ativa, envolve formação, avaliação formativa. Então eu acho que dá para conviver sim. Uma vez nós fizemos uma experiência na sala de aula, não sei se vocês já usaram. Apliquei uma prova para os alunos individualmente, onde tinha questões só objetivas. E eles responderam individualmente essas questões objetivas. Depois eles se reuniram em grupo e cada grupo só tinha que entregar uma prova. Então eles iam com as questões individualmente respondidas, chegando no grupo eles tinham que achar uma resposta em comum. Alguém, talvez, que tenha mais comunicação, impunha mais, falava, não, a minha tá certa, quando dava divergência de questões ali, né? E era cada pau, cada debate que eles faziam ali, porque eles tinham que entregar um questionário respondido. E todos receberiam a mesma nota. Todos receberiam a mesma nota. Depois que tinha correção, eles falavam assim, puta, sabia, tá vendo? A minha que tava certa. Ali eles aprenderam. A avaliação formativa, ela é um modo de você aprender com a prova e não dizer se o aluno é bom ou ruim pela prova.
É interessante. E a maneira como a gente enxerga o erro, né? Ele é bom, ele é ruim porque ele errou. O erro pode ser um desafio para o aprendizado. É a maneira como a gente vê o erro, precisa ser repensada. Né? O aluno que erra não é um mau aluno. Às vezes o erro é um conflito que ele vai transpor para evoluir e aprender. E a gente tem que repensar, então. Dá para trazer as duas metodologias? Dá para você ter uma relação menos de poder com o aluno? Dá, desde que você tenha princípios toda vez que você entra na sala de aula. Eu acho que esse é o segredo do caldo, é o princípio, e não o método. Ele não pode se transformar, eu sou bom professor porque eu uso tal método, né? Não, eu sou bom professor porque estão nos meus princípios. Eu vou pegar o aluno, de repente eu não vou atribuir a culpa para ele, a culpa pode ser minha. Mas a gente tem essa mania. Hierarquia, né? O erro do aluno pode ser a solução do problema. Exato. Eu fiz um trabalho, uma vez, apresentei num congresso sobre as concepções de alunos e professores sobre o que é aprender. E aí a gente escolheu estrategicamente professores de pedagogia, porque eles seriam os futuros professores. Então, o que eles entendiam por aprender? E aí, adivinha qual foi o resultado? As falas, alguns trechos das falas. Se o aluno se dedicar melhor, se ele se dedicar mais tempo ao estudo, eu acredito que ele aprende. Olha as falas. O aluno, se ele se dedicar, se ele melhorar, se ele, né? Eu acredito que se tiver mais tecnologia, né? Os computadores, né? Atribui a tecnologia, todo o processo vai se resolver se tiver tecnologia, né? Então, para você ver como que as concepções que a gente faz sobre aprender, eu acho que é o caminho para a gente melhorar as formas. Em metodologias, em posturas, em sala de aula, em relações de poder. Eu acho que isso daí a gente, desde o começo, lá do fundamental, ensino médio até o ensino superior, eu acho que a gente pode achar um caminho e as metodologias vão ajudar de qualquer forma, mas não é uma imposição. Não é a solução para tudo. Para tudo. Tem raízes mais profundas, né? Eu acho que você falou, vai mudar. Na verdade, essa chave já girou há um bom tempo e talvez a gente não tenha percebido. Porque se você parar para pensar, na nossa época, que a gente era criança, se o seu pai chegasse na sua casa e falasse isso é assim, você não ia questionar. De forma nenhuma. De forma nenhuma. O seu pai viraria e falaria, Hoje por que é isso assim? Não, porque eu mandei. Ponto. Hoje, essa que ela falou da questão da relação de poder, hoje não funciona nem dentro de casa. Mais. Que dirá dentro de uma sala de aula. Então, não adianta dentro da sala de aula o professor falar assim, isso aqui é assim porque eu falei que é assim, porque isso é o certo. Porque o aluno vai questionar, porque ele já questiona desde criança. Né? E aí, eu acho que junta com o que a Lilian falou, que eu imagino que é isso, a questão da tecnologia. Quer dizer, antigamente, o professor era o centro do saber. O aluno não tinha como ter outro conhecimento se não fosse passando pelo professor. Internet. Ele tinha um monopólio do conhecimento. Hoje em dia, a internet tá aí, né? Hoje em dia, ele chega na sala de aula, às vezes eu já percebi isso, você tá falando um negócio, ele tá consultando o Google lá para ver se tá certo o que você tá dizendo. E pior, né? Muitas vezes ele não entende um ponto da aula, ele vai pro YouTube. Ele não vai para o que tá escrito. Ele vai para uma outra aula, para um outro professor, que muitas vezes vai explicar de uma forma diferente. Que tem um ponto de vista diferente. Tem um ponto de vista diferente. E ele começa a comparar. Então, assim, eu não sei, Lilian, pro nosso aluno que tá nos ouvindo, depois eu vou falar pro nosso professor também, mas pro nosso aluno que tá nos ouvindo, ele fala assim, verdade, eu não preciso ficar esperando o meu professor trazer o conhecimento. O que ele pode fazer nessa história toda aí? Se ele quer aprender de forma ativa, por exemplo, ele quer sair dessa casinha do tradicional. Eu acho que ele tem recursos hoje. Ele não precisa, por exemplo, antigamente, se a gente fosse usar a sala de aula invertida, a gente ia catar o livro, o caderno, e ir lá para a biblioteca municipal. Verdade. Ou para, como é que chama? Aquela, Barça, a né? Barça, isso daí que eu queria lembrar. O Google hoje, né? A Barça é o Google de antigamente. Exatamente. Hoje ele tem que fazer o seguinte, ele tem não, né?
espera-se que o aluno do ensino superior, ele tem um tipo, isso é da psicologia cognitiva, né? Ele tem um tipo de estrutura que a gente chama de pensamento hipotético dedutivo. É isso que a gente espera do aluno nessa fase da vida, do adulto. Capacidade de levantar hipóteses, capacidade de pensar em novas possibilidades, sendo além daquilo que está colocado como uma verdade, que é o pensamento científico, na verdade, né? Então, tendo essas estruturas, tendo outros recursos que ele pode ter, que é a internet, mas aí a internet, ele precisa sair daquele primeiro link que ele acha. Você entendeu? Então, assim, como que ele pode? Ele pode buscar outras possibilidades dentro da internet. É se orientar em recursos, bancos de dados mais confiáveis, né, ir para o Cielo, ir para o Google Acadêmico. É lá que ele poderia buscar essas novas formas de ver as coisas, a não ser aquele primeiro link que ele acha, né? E ele pode assistir uma série, ele pode ouvir um podcast. Esses recursos chamam mais atenção do que se a gente usar a sala de aula invertida e falar só para ele procurar nos livros, né? Então, eu acho que essa é uma forma dele, né, estar acompanhando esse modelo, né, de aprendizado. Ele tem aí em mãos recursos que não sejam só o livro, mas... E tem também a questão dos colegas. A hora que você falou, ele tinha vergonha de perguntar ou não sei o quê. Quantas vezes você não está ensinando e ele vira atrás assim, ó, bem de leve, ninguém percebe, pergunta pro colega dele. Exatamente aquilo. Ele não pergunta pro professor, ele pergunta pro colega. E às vezes o colega tem até uma maneira mais simples de explicar, sei lá, falando, né? Toda aquela, né, aquela forma de dizer... E mais elaborada, né? Que isso também está na relação de você falar melhor, mais bonito para o aluno. Ele não entende, ele vira para o colega, não, é assim. Ele, tá, agora eu entendi. Tô me lembrando aqui. Da Barça? Não, me puxou também. Foi mais ou menos assim, né? Por isso que a gente tava falando, tem que ter uma mudança desde de pequenininho, né? Eu me lembro, nos meus bancos lá da escola, e eu acho que o professor já estava com essa visão dessa metodologia, com esse aprendizado novo. Eu cheguei e contei para meus avós. Eles falaram assim, esse professor é muito preguiçoso. Não quer dar aula. Não quer dar aula. Onde já se viu um negócio desse? Você vê? A mudança tem que ter essa mudança, né? Porque é cultural também, né? Onde já se viu o aluno ter que... o aluno tá ali para entender. Você vê a cabeça que mas na verdade todo mundo tem que se mexer um pouco, né? Acho que o professor tem que se mexer, aluno tem que se mexer, todo mundo vai ter que dar uma melhorada aí para que os objetivos aconteçam. Eu acho que cientificamente já deve estar até comprovado, né, os benefícios desse novo perfil educacional. Mas todo mundo vai ter que sair ali da sua zona de conforto. Vai ter que sair da zona Não adianta. Como qualquer lugar. Sim. Como você trabalha numa empresa, vem dinâmico, um software novo para usar, todo mundo repensando a sua prática de trabalho. Isso é bom, porque quando ele for para o mercado de trabalho, ele também vai aprender a discutir, trabalhar em equipe, se descentrar no seu ponto de vista, discutir com os colegas de equipe, né? Pensar num ambiente de trabalho menos impositivo, que vem de cima para baixo. Empatia, né? Exatamente, cooperação, empatia, né? Então, esse modelo, por isso que eu falo, né? Não pensando na parte técnica, mas é um modelo de comportamento dentro da sala de aula, de princípios mesmo, que ele vai levar para a vida, ele vai aprender a questionar, ele vai aprender a pesquisar, né? Ele vai aprender a chegar pro superior dele e não apresentar um problema, mas já vir com uma solução. Que é isso que eu acho que os gestores esperam da sua equipe, é quando a sua equipe vem já, não se achar que você é um ótimo funcionário porque você trouxe vários problemas, não, você trouxe já as soluções, né? Talvez isso vai ser um aprendizado do conteúdo, mas também de uma postura nova dele para ir para o mercado de trabalho, né? Para se posicionar e aprimorar até a postura dele. Acho que isso vai levar ele para... Né? Ou no comportamento familiar, ou aprender a ouvir o filho, né? Aprender a conversar de uma maneira mais próxima, mas de forma igual, sem nessa superioridade do conhecimento. E assim, né? E quanto ao professor, eu fico aqui pensando, é até uma questão de sobrevivência. Claro. Porque se o professor não é mais o detentor do monopólio do conhecimento, como é que ele se torna útil dentro de uma sala de aula?
Como é que você vai brigar com o Google? Como é que você vai... Se ele não adotar uma postura diferente de algo que esteja diferente daquilo que ele já acha ali, né? Ele tem que ter senão o aluno começa a se questionar, né? Eu acho que até tem muito isso. Tem muita gente falando que não precisa fazer faculdade justamente por isso, né? Tem muita evasão de faculdade, porque o cara aprende, assim, só que... mas o Bill Gates, mas o Steve Jobs... Mas eles são gênios, né? E aí todo mundo quer fazer a mesma coisa. Quer parar de ir para a faculdade porque o conhecimento da faculdade, ele pega no Google. Sim. Eu acho que o grande desafio é esse. Esse é o ponto. A gente precisa agregar, né, essa fartura de conhecimento com uma presença técnica do professor, que ele precisa comandar, na verdade vai ser um grande gestor em sala de aula, né? E a partir daí os rumos vão ser traçados. É necessário que o professor... É necessário que a gente tenha que os alunos tenham nesse processo a figura de alguém mais experiente. Isso não isso é fato. O professor, a presença do professor ali é de uma pessoa que saiba conduzir e levar até aquele assunto para onde vai, os limites daquele assunto, até onde eu posso ir, porque tem outro professor que também trabalha essa temática. Então, assim, nós não estamos tirando o professor como importante nesse processo. E nem estamos atribuindo a ele, pelo amor de Deus, né? Nem atribuindo a ele a culpa também, né? Então, eu acho que respeitar esse novo perfil do aluno, respeitar essa questão da hierarquia e também a ideia de valorização do professor, isso é muito importante falar, gente, a valorização do professor, tanto que a gente, né, pensa nos alunos, prepara as nossas aulas, nos dedicamos, né, então acho que toda essa soma de fatores e todo mundo tem ali o seu papel principal nesse processo. Não é que um professor é secundário nessa história, né? Não é um papel secundário. Não, o pessoal tem uma visão errônea disso, né? Eu não vou estudar naquela escola, não. Aquela escola lá construtivista, que os alunos fazem isso sozinho, o professor, né? Não tem essa. Ele que conduz, não tem como. E esse ponto é importante, porque até então a gente trabalhou o aluno, professor, e agora tem a função do empresário, ou do executivo, né? Ou do executivo escolar, né? As instituições, as estruturas educacionais, elas precisam também se posicionar nesse aspecto, né? Porque pode gerar uma certa restrição por ignorância. Né? Então, muitas vezes o pai fala, mas determinado colégio, determinada faculdade adota tal metodologia. Não, eu não quero. Mas não sabe o que está acontecendo muitas vezes, né? Então, acho que até nesse ponto, né? As instituições, elas vão ter uma preocupação a mais aí. Sim, e todas elas, espero que todas elas, né? Porque a tecnologia, ela ajuda, então, ou seja, estruturas mais sofisticadas, escolas privadas, vão sair na frente, obviamente, né? Por isso que eu falo em princípios, eu não falo só em tecnologia, né? E escolas também das redes públicas, elas também estão repensando e tomara que todas elas consigam chegar a esse modelo, né? E que o aluno tenha vontade de ir para a escola. E que você jamais encontre, isso vai ser demorado, mas quem sabe um dia você jamais encontre alguém que diga, que saco que tem aula hoje. Mas que diga, que legal que eu estou indo para a escola. Que massa que eu estou indo para a escola e agora eu vou para a faculdade. Que legal, né? E quem sabe a gente não ouve mais, né? Que saco, eu vou estar de manhã na escola. Isso é um sonho, né? Isso é um sonho da escola ser um espaço... de prazer, né? Exatamente. Um espaço de prazer. E a universidade é isso também. A gente, né, acho que a mensagem que eu posso deixar para todo esse assunto que a gente falou hoje é que a universidade, ela não pode se resumir a um lugar onde você vai lá para receber conteúdos legais de direito, porque tem os professores maravilhosos do direito, legais da medicina, porque tem professores maravilhosos da medicina, então eles passam, conteúdos absurdos. Mas a gente tem que encarar que é uma fase da vida de muita mudança na vida do jovem. O espaço, vocês observam como eles ficam aqui? Quando eles se encontram,
né? O prazer que eles têm de se encontrar, de bater um papo, de conversar no intervalo, de trocar ideia. Aqui eles vivenciam novas amizades, de repente novos relacionamentos que vão levar para a vida, vão se casar, vão namorar, O espaço universitário é muito mais do que só chegar na sala de aula e receber conteúdo. Exato. É muito importante essa fase da vida deles. É muito transformadora. E nós, né, professores, eu acho que, sei lá, você falando aí, eu pensei, o tradicional era, o professor tinha que fazer várias afirmações em sala de aula para ensinar. Hoje eu acho que o professor ele tem que fazer mais perguntas, né? Exatamente. Para direcionar o aluno, né? Por perguntas ele direciona o aluno a pesquisar. Eu acho que é uma virada de chave, né? E a mania que a gente tem de dar a resposta? Às vezes não tem paciência muitas vezes, né? Mas isso a gente tem que começar a repensar. Professor, o que é isso? Olha, eu vi um caso assim, o que você faz? Você pega e responde, não responde? Na minha opinião. Aí, passa. O que você acha? Eu pensaria assim. Eu toda hora eu falo, putz, respondi. Ai, que saco, eu não deveria. Então, mas quando a gente não responde, também não gera para o aluno uma percepção de que ele não conhece? Não, depois você discute com ele, mas eu acho que você pode gente responder dá pronto isso na vida. Né? Pessoal, chega uma criança e fala, tio, pega essa bola. O que é isso? Você fala, uma bola. É normal na vida a gente fazer isso. E aí na escola, a gente tem que talvez repensar e falar... o que você acha? Conta pra mim o que você acha. Aí ele fala, aí você, a partir daí, discute, mas a gente dá pronto. É muito mecânico dar Você lembra pronto. do episódio do Chaves, que o seu Madruga tá explicando da caixa de eletricidade? Você lembra isso aí? Ele faz o desenho. E ele pergunta pros alunos, né? O Ele seu já Madruga, usava metodologia diva. Exatamente. Ele Ué, eu explico venda, negócio de consigo mesmo, com o episódio do Chaves do churros, que ele vende churros pra ele mesmo. É isso aí. Exato. Um exemplo de coaching de economia. Exatamente. Mas o problema é que os alunos de agora não sabem mais quem é o Chaves. Outro dia eu fui falar do Chaves e... Não sabe que ninguém dó, assim, né? Que geração perdida que não assistiu Chaves. Por aí. Mas acho que é isso, então, Lilian. Obrigado aí pela tua participação. Eu tenho certeza que vai ser extremamente proveitoso, não só para os nossos alunos, como também para os nossos professores, né? Então, se você quiser aí ao final, como a gente costuma fazer, deixar uma mensagem para os nossos ouvintes aí, uma palavra de incentivo para eles aí, fica à vontade, o microfone é teu, a câmera é aquela ali, ó. Ai. Não, eu acho que é isso. Eu acho que, assim, o espaço que a gente está aqui discutindo já é sinal de que a gente repensa as nossas práticas do ponto de vista, né, nosso, do professor. Então, a partir do momento que você pisa na sala de aula, é a mensagem que eu deixo. Vamos pensar assim, não em metodologia, mas vamos pensar no aprender e no não aprender, né? O que nós estamos fazendo aqui? Se a metodologia é um recurso que pode nos ajudar e pode fazer com que vocês aprendam, ótimo, né? Que elas venham e que nós possamos usufruir o máximo que a gente puder desses recursos. Mas eles não são a resposta pronta e única, exclusiva nesse espaço educativo, nesse processo de educação, né? No espaço do aprender. Né? E que a gente comece a repensar mesmo. O passar o que eu sei, o ensinar, o te dar o conhecimento, o transmitir, né? Mas numa maneira de compartilhar mesmo. Eu acho que é essa mensagem. Todo mundo se movimentando. Todo mundo, né? É Só verdade. de estar discutindo aqui, a gente já está repensando, a gente sai diferente. Vocês estão vendo como que é o conhecimento? A gente nunca volta. A gente nunca volta. A gente sempre sai diferente. Sempre. E o que a gente... Como a gente evolui? Pelos desafios e pelos conflitos. Se não tem conflito, não tem evolução. Não tem desequilíbrio. A gente fala isso, né, na teoria cognitiva da epistemologia, que o equilíbrio do motor é o que ele faz, ele funciona, ele está equilibrado. No cognitivo é quando ele está desequilibrado. Os desafios vão fazendo a gente nunca volta, a gente sempre evolui. Teve uma situação, a gente aprendeu, a gente sai diferente. O aluno sai diferente sempre. E sempre para mais, sempre evoluindo. Isso aí. Sempre. Muito bom. Então é isso, né, pessoal? Lilian, novamente, obrigado aí pela tua participação. Excelente para todos nós aqui.
Esse foi mais um episódio do nosso podcast Papo Legal. Hoje aqui numa interdisciplinaridade, no nosso curso de Direito do Unisalesiano, junto com publicidade e propaganda, aí que eu tenho certeza é um assunto que vai servir para todos os outros cursos aqui do Unisalesiano. Até mais, gente. Grande abraço. Até mais, gente. Obrigada.